Oi, gente, meu nome é Alana. Eu sou a criadora do perfil A Leitura Cria. Tem no TikTok, tem no Instagram e também sou uma apaixonada por livros. Eu sou Larissa, eu também sou amante a livros, eu sou a irmã da Alana, então a gente tomou a iniciativa de fazer esse podcast justamente para contar o nosso ponto de vista dos livros que a gente lê. E esse é o episódio piloto para a gente falar sobre os livros Os Mentirosos. E a gente vai tentar fazer aí uma primeira parte sem spoiler, mas provavelmente vai ter spoiler para a gente falar mais de forma mais aprofundada sobre os livros. O livro conta a história da família Sinclair, que é uma família que tem bastante orgulho de se achar ali uma família perfeita. São todos altos, louros e bonitos e atléticos e com dinheiro, e eles se orgulham disso. E o livro tem um mapa da ilha, Ilha Beechwood, que é a ilha da família, e além da ilha, além do mapa da ilha, tem também um cronogramazinho ali para você entender a família, né? A família Sinclair. Então, aqui eu vou ler o que está no livro para dar uma breve explicação. A família é formada pelo Harry Sinclair e a Tipper. Eles são os avós, né? Eles tiveram 3 filhas, que é a Carrie, a Bess e a Penny. E essas filhas tiveram filhos, então vamos por ordem. A Carrie teve o Johnny e o Will. A Bess teve a Miriam, a Liberty e Bonnie, que são gêmeas, e o Taff. E a Penny teve a Candice, sendo que o Johnny, a Miriam e a Candice são os netos primogênitos. E seguindo ali a tradição da família, o neto primogênito, que é a Candice, né? Porque eles têm, apesar de terem a mesma idade, a Candice é a mais velha. A neta mais velha herdaria ali a ilha. E o Harris, né, que é o patriarca aí da família, né, o avô, ele criou as filhas basicamente para dependerem dele. Então, nenhuma das 3 filhas se preocupou em ter uma profissão, em ter o próprio dinheiro. Então, toda essa família vive ali nas dependências dele. E ele, até que ele gosta disso, porque é um certo poder para ele. E é claro que isso gera a questão de todas elas estarem brigando pela herança. E como a Candice, ela é a neta primogênita e herdou a ilha, muita carga fica em cima dela também. Como o Johnny, a Miriam e a Candice são os netos primogênitos, eles são primos e são muito amigos. Eles se gostam muito e tiveram a infância ali toda, teve a criação junta, né? Então, formou ali um laço de amizade. Então, no livro, em vários momentos, a autora se refere a um termo que ela criou, que é um exemplo. Esse aqui foi o verão dos 15. Esse foi o verão dos 8 anos. Então, assim, quer dizer que os 3 têm a mesma idade. Então, é uma forma de informar ali qual verão é aquele. E no verão dos 8, a Carrie, que é uma das filhas do Harris e da Tipper, leva o namorado dela para a ilha. E ela se separou do marido dela e ela começou a namorar um indiano. E é claro que o Harris, sendo racista do jeito que ele se sente incomodado com isso. E o Ed, o namorado da Carrie, leva o sobrinho dele, indiano também, para ficar nessa ilha. E ele tem a idade ali próxima, né, dos 3 ali, dos 3 primos. E ali se forma um laço de amizade. Então, temos ali um intruso, né, o Cat ali, um intruso naquela família loura e perfeita. A gente vai fazer só um disclaimer aqui, porque provavelmente a gente vai mudar a pronúncia de alguns nomes. Então, a gente não sabe se é Gat, se é Gate, né, Lara? A gente vai dar uma confundida aí nos termos, mas que cada um vai acabar falando de uma forma mesmo. E aí, falei basicamente do contexto principal aí do livro, mas acontece um acidente. Isso. A Candice, né, que é a neta principal do Harris e da Tipper, ela, no verão dos 15, o verão dos 15 é interrompido por um acidente que ela sofre.
E após esse acidente, a família acha melhor ela ficar um pouco afastada da ilha, até porque a ilha está sofrendo algumas obras, né, algumas reformas, então acham que não é bom para ela voltar à ilha, já que ela ainda está se recuperando desse acidente e ela não consegue se lembrar o que foi esse acidente necessariamente. Ela pergunta para a família, pergunta para a mãe o que aconteceu, mas a mãe já está cansada de contar para ela porque ela sempre esquece de tão traumático que foi para ela. Então, no verão dos 17, 2 anos após o acidente que ela sofreu, ela retorna à ilha para tentar entender e lembrar as coisas que ela passaram, porque metade do verão dos 15 ela esqueceu por conta desse trauma. E a premissa do livro é basicamente essa, sem spoilers, que a gente pode Falar sobre o livro, que a né? gente consegue expor, é basicamente isso. E aí, com o desdobrar do livro, a gente consegue ir entendendo o que se passou, por que ela teve essas lembranças interrompidas, o cenário da família, o que pensavam a família, é bem interessante. Antes da gente passar para a história em si, acho que é importante a gente falar a nossa impressão geral do livro, né? Uma coisa que me pegou bastante nessa leitura, eu vi muita gente falando mal desse livro, eu acho que foi porque a escrita da autora é uma escrita meio lírica, isso até é falado ali no livro, na contracapa. Então, assim, isso acaba confundindo um pouco o leitor, mas ao mesmo tempo, no final da história, isso fornece várias dicas, tá? Então, isso, completa a história. Né? E é uma escrita lírica, mas que pra mim fez total sentido. E apesar de ser uma escrita lírica, também é uma escrita muito dinâmica e fluida. Sim. E ela usa muita pontuação. Então eu sempre gosto de falar, né? Eu não sou especialista, não fiz letras nem nada, mas o uso de muita pontuação, né? De não ficar colocando vírgula e muito ponto, faz com que a história fique muito dinâmica. Mas assim, faz total sentido. A parte lírica com a pontuação. Aí você lê o livro, você consegue sentir que é realmente uma leitura coerente, né? Não tem muitos erros, assim como alguns livros que a gente acaba pegando pelo caminho. Ele é realmente uma escrita bem clara e tem mecanismos que fazem realmente você devorar ele. Eu li em 3 dias. Então, ele é bem rápido, ele te deixa um pouco ansioso, porque você quer saber logo o final dele. Mas uma coisa que eu percebi é que quando você lê um livro que está escrito pela terceira pessoa, você entende que essa pessoa que narra, ela é uma pessoa como se fosse um deus, né? Ela tá vendo a história de cima e tá te narrando o que tá passando. É como se fosse uma pessoa neutra, né, na história, Exatamente, ela tá só narrando, só tá te passando o que tá acontecendo. E às vezes quando você lê o livro escrito pela primeira pessoa, você vê que por certa forma parece ser mais fácil, mas tem uma responsabilidade muito grande. Por exemplo, quando o personagem descreve cenas muito extravagantes, de muitos detalhes, você não consegue sentir muita coisa. Não parece verdade, né? Não parece realista. A pessoa não parece que é o tipo de coisa que passa pela nossa cabeça quando a gente vê uma cena. Pensar em todos os detalhes. E nesse livro, a Candace conta a história dela de uma forma muito confusa, mas que dá a entender porque a cabeça dela tá confusa. E da mesma forma que ela tenta ir conectando os caminhos, né, que ela tá tentando refazer, você vai entendendo a história que ela tá contando, porque essa história também tá sendo contada para ela à medida que ela vai lembrando o que tá acontecendo. Então, por mais que seja confuso, faz sentido com a trajetória que essa personagem está tendo. Então, isso eu achei muito interessante, muito realista a forma como foi descrito o livro. Mas no começo é bem estranho, porque logo na primeira página do livro, primeiro que antes de começar a história tem um versinho ali da família Sinclair. Tem umas partes até que rimam. E depois, no primeiro capítulo do livro, isso não é spoiler, assim, propriamente dito, porque é primeiro capítulo mesmo. O pai da Candace abandona ela e a mãe dela. Isso. E ela faz uma metáfora de que ele tá atirando no peito dela, de que ela caiu no chão, o coração dela tá fora do peito dela.
E quando eu li isso, eu falei, caraca, mas o que tá acontecendo? Mas não, isso é só uma metáfora. Uma das muitas metáforas que ela faz. E isso você estranha muito na leitura. E só depois que você entende que esse é o estilo de narração da autora. Eu nunca li nenhum outro livro dela, mas eu acredito que essa forma singular que ela tem de contar uma história é o estilo dela, sabe? Assim como quando você lê muito um autor, você entende o estilo dele. Eu sei o estilo da Meg Cabot, porque eu li muito Meg Cabot. Eu sei o estilo da J.K., eu sei o estilo da Agatha. Então, assim, eu acho que é a assinatura da autora. E é um livro que ele te toca mesmo, você não lê ele com os olhos, você lê ele com a sua alma, sabe? Não é que ele é bonito, não é um livro bonito, não. É um livro que ela faz tanta metáfora e analogia, assim, a tantas coisas tristes e angustiantes que você não tem como você não sentir empatia por algum personagem. E você não precisa sentir propriamente o que ela tá falando, porque é muito óbvio toda a mensagem que ela tá passando. E é uma coisa que eu sempre falo, assim, né, quando eu vou fazer uma resenha de algum livro. O que faz eu gostar de um livro? Eu já parei para pensar muitas vezes nisso. O simples fato da minha conexão com algum personagem. Porque se eu não me conecto com nenhum personagem, eu não gostei do livro. Se eu não me conectei com nenhum personagem, o autor não cumpriu o papel dele comigo. E ele vai cumprir esse papel com outra pessoa, com certeza, porque nem todo mundo tem o mesmo pensamento. Mas para que eu goste do livro, ele não precisa necessariamente ter uma história boa, ter um final legal. Ele precisa ter um personagem verdadeiro e que eu me conecte com ele. Então, assim, esse livro, eu não me conectei da forma de, nossa, eu penso dessa forma. Não, eu me conectei no sentido de como que essa autora se esforçou para passar um sentimento e ela realmente passou para mim. Mas é isso, tem muita gente que não gostou desse livro. E tudo bem, né? A gente entende, porque a mensagem foi... Eu recebi uma mensagem, outras pessoas receberam outra mensagem. Tanto que a minha, muita interpretação minha, tem coisas que a gente se difere, né, Lara? Lara pegou o plot... Eu não peguei o plot, eu não peguei. Eu peguei metade. Eu não peguei o plot, então eu cheguei ali na quinta parte, que é a verdade, né? E eu fiquei abismada. Porque eu não sabia, me pegou de surpresa mesmo. Mas muito disso também é pela expectativa que você vai começar o livro. A Lana começou o livro com uma expectativa, com o coração puro, sem nenhuma expectativa do que poderia acontecer. Ela já tinha me feito um resumão do que acontecia, sem spoilers, igual a gente está fazendo aqui agora. Então eu já sabia que ia vir uma coisa muito densa. E a partir do momento que eu vou lendo, você consegue sentir essa energia pesada. Por mais que você vai lendo o livro, você vai pensando, não tem como ter dado errado. Tá tudo bem. Parece que tá tudo bem, parece que tá tudo igual. Eu acho que a gente pode até já chegar aí e falar um pouco da história, né? Já passar aqui pra parte do spoiler. Sim. A Candice sofre esse acidente, ela vai pra ilha pra tentar lembrar ali, né? 2 anos longe dos primos dela e do Gate, não sei como fala. E ela tá mega chateada com eles porque ela mandou e-mail pra eles, mas ninguém respondeu. Não, Ela passa esse verão anterior, ela passa na Europa com o pai, ela tenta contatar com eles, realmente ninguém responde, e é o momento que o avô vai fazer uma visita para ela e para a mãe. Elas percebem que o avô ele já não tá mais tão bem, já tá ficando de certa forma senil, e meio que ela consegue convencer eles a deixar ela ir para a ilha, para ela tentar retomar essas lembranças. A Candice, ela passa a maior parte do tempo dela dopada, porque esse acidente foi tão traumático para ela que ela tem uma enxaqueca infinita. E ela tá bem machucada, né? Isso. Então, ela não era mais quem ela era. Então, assim, o livro deixa bem claro. Eles são lindos, eles são louros, eles são jovens e atléticos. Tá, ponto. A Candice sofreu um acidente que a gente não sabe qual.
ela tá lutando pra entender o que que aconteceu com ela, passa pela nossa cabeça, passou pela minha cabeça um monte de coisa horrorosa, porque esse é o clima que o livro passa, mas o que a Candace fez, ela pintou o cabelo dela de preto. Ela teve total distorção de imagem depois que aconteceu. Ela não se reconhece mais, ela não reconhece mais, ela não pratica mais esportes, ela não consegue comer bem, ela não consegue dormir bem, ela pintou o cabelo dela de preto. Isso foi uma afronta pro ela avô. Ela não consegue consumir todos os bens que ela pode doar, ela doa dela, da mãe. Ela abomina toda a família por ter esse espírito consumidor, e ela tenta fugir o máximo possível do estigma mesmo da família Sinclair. Mas até esse fato dela ficar doando as coisas, que parece muito legal no livro, assim, gente, lembrando, isso aqui é pra quem já leu o livro. Se você não leu o livro, não escuta, sério mesmo, não escuta. Vai acabar com a sua experiência. Então, por favor, não leu o livro? Vai lá, leia o livro, compra o livro, compra o e-book dele. Esse livro tá baratinho na Amazon, tá sempre barato, sério mesmo, porque agora vai ser spoiler. Esse fato dela ficar doando as coisas, a gente fica assim, ai, que legal. Pô, muito legal ela tá fazendo isso, parabéns pra ela. Mas no final do livro, é outro tapa na cara do leitor. Até esse fato dela tá doando as coisas, mas aí a gente deixa pra falar isso aí mais pra frente. E aí ela, ao retornar à ilha, as tias, os primos mais novos, todos eles abraçam ela, recebem ela bem, com muito cuidado, porque sabem que ela tá ainda se recuperando. E aí, depois de um tempo, quando ela consegue se afastar da família, os mentirosos, né, que é composto por ela, os dois primos e o Gat, né, o Gate, eles abraçam ela em conjunto, dizendo que sentiu a falta dela. E aí eles voltam a ser os mentirosos que eram antes, só que com esse adendo de que ela não lembra metade do que aconteceu no verão retrasado, né? E ninguém quer falar pra ela, ninguém. E os primos dela, os mais novos, ficam toda hora falando, você tá doente, você é drogada? Aí ela, não sei o que aconteceu no verão e tal. A gente não pode falar isso, porque o médico... A mãe dela sempre fala, né? Ninguém pode falar isso com você, porque o médico disse que você tem que lembrar sozinha, né? Desse fato. Então ninguém fala com ela, realmente, tá? Todo o caminho que a Candace faz de do seu desenvolvimento pessoal ali, de autoconhecimento, ela faz sozinha, caminhando sozinha. Então, assim, o livro ele é recheado de memórias e de tempos que eu não consegui pescar, assim. Então, tem várias linhas temporais. Para mim, eu tava tão deslumbrada com aquele livro ali da forma de que, como ele tinha me pegado emocionalmente, que eu não me atentei. Mas o livro tem várias linhas temporais. Sim. Tu se atentou a isso, as linhas temporais? Teve uma, mas eu fiquei na dúvida no final se era de fato. Ela... Uma certa noite, ela estava olhando pra janela, né? Ela estava olhando pro lado de fora e ela viu a tia do meio dela, né? A Carrie, que é a mãe do Johnny, andando pela noite, andando por perto, e aí ela, com uma jaqueta do Johnny, né? E aí ela pergunta o que a tia tá fazendo ali, a tia meio que desconversa. Era uma das noites em que a Candace estava tendo uma enxaqueca inacreditável. E aí no dia seguinte, quando ela vai perguntar pra tia, a tia falou, não sei do que você está falando, eu não me lembro disso. Ela não lembrava de nada. Isso aí, tipo, eu fiquei assim, a tia dela é sonâmbula, beleza, tudo bem, até aí tudo bem, né? E também, tem que olhar o mapa, assim, do livro, mas tem uma casa ali que os primos não vão, né? Então, assim, a autora, ela foi muito inteligente, ela passou vários sinais, várias dicas, mas é aquele negócio, ou você lê de forma mais atenta racionalmente, ou você se mergulha ali naquela confusão de sentimento e pensamento que a Candace tem, que foi o que aconteceu comigo. E é interessante que você vê que a Candace, ela realmente tá tão amargurada nos próprios problemas dela, que ela não consegue perceber que os primos e o Gate, eles estão maus.
A todo momento ela fala, eu não aguento mais essa dor de cabeça, dá vontade de morrer com essa dor que eu tô sentindo. E eles falam, cara, você tá aqui, não precisa disso. A própria prima dela fala que arrumou um namorado lindo, maravilhoso, e que já imaginava como seria um casamento. E aí depois ela fala que ela inventou uma mentira, né? E aí ela fala que era tudo que ela queria, poder entrar na faculdade, ter esse marido. E aí a Candace fica meio sem entender o porquê que ela tá fazendo esse discurso, sendo que, enfim, ela sempre foi muito inteligente, ela tava com a vida na mão dela. E aí a gente vai entendendo o que realmente está se passando, né? E uma coisa que chocou muito pra mim também no livro é que como a família é preconceituosa. Então, a Carrie, vocês lembram que a Carrie era a namorada do Ed, né? Que é indiano. Tem uma parte do livro que o Cat fala, olha, você sabia que o Ed pediu a sua tia, Carrie, em casamento? Ele fez uma decoração linda na casa toda. Fez tudo romântico, fez eu e o Johnny colocarmos, e o Will colocarmos roupa branca, fez tudo bonitinho, e ela, tu acredita que ela não aceitou o pedido de casamento porque isso colocaria a parte dela da herança em jogo? Porque o Harris é super racista, então ele não permitiria nunca que a Carrie herdasse qualquer parte da herança sendo casada com um indiano. Então, assim, essas bombas são jogadas assim aos poucos e de novo, como eu falei ali no começo, a gente vai entendendo junto com a Candace tudo que aconteceu. A gente vai entendendo como a família é preconceituosa, como o Harris é preconceituoso e como que, para eles, todos eles, né, os adultos, só o que importa é o status e dinheiro, ninguém mais se importa com nada. Isso. E aí a gente começa o livro já com a Candace expondo para os leitores mesmo e para ela mesmo as peças que ela tem, né, das coisas que ela lembra. Ela lembra da mãe dela no dia do acidente, falando onde estão as pérolas negras. Ela lembra que em algum momento da noite de um dia do verão dos 15, ela estava só com calcinha e uma camiseta, né? Saindo do mar, né? Isso. Com hipotermia. E ela acha que bateu a cabeça e sofreu um traumatismo, que eles falam até o nome, mas me fugiu da memória aqui. Isso. E aí ela lembra do Johnny subindo as escadas, ela lembra do avô olhando uma fogueira onde estão todos rindo, e aí ela vai conectando à medida que ela vai lembrando de algumas cenas. E ao longo do livro ela tem várias conversas com os primos, principalmente com o Gates, né? O Gates, ele faz uma metáfora para ela, assim como tem muitas metáforas no livro sobre como ele acha que o avô enxerga ele e o tio, né? Porque o avô é muito racista, né? Preconceituoso. Ele até faz uma citação ao livro Morro dos Ventos Uivantes, que tem um personagem, o Radcliffe, que ele é de uma outra etnia, né? E tá vivendo com uma família branca abastada e sofre ali com tanta ruindade que no final ele fica horrível, né? Ele vira uma pessoa ruim, de tanta ruindade que foi colocada sobre ele. Não tem muito assim o que falar, porque realmente é uma leitura que você está aqui ouvindo porque você já leu, né? Espero por favor. Então, quando chega ali na parte 5, a verdade... Essa parte é muito interessante, porque... Eu tava lendo, né? A Alana me viu lendo. Aí ela falou, já chegou? Aí eu, não sei, eu acho que sim. Ela viu a parte 5, viu a página, é agora. E ela contou os segundos só pra ver a minha mudança de expressão, porque é muito abrupto. Não tem mistério. É isso e ponto. Ela é um corte reto, silencioso, sabe? Isso. É só um corte, tipo assim, ó, você quer a verdade? É isso. Isso que aconteceu. E a Candace, ela escreve de uma forma que faz muito sentido, por mais que seja direto, faz muito sentido ela escrever dessa forma. Porque ela lembra do incêndio, primeiramente. Ela lembra do incêndio, ela vai falar com o Johnny, o primo dela, fala, olha, eu lembrei do incêndio. E ele, você lembra só disso? Ela falou, então, eu lembro que teve um incêndio, nós causamos o incêndio. E ela acha isso o máximo, ela acha o máximo eles terem causado incêndio, porque teve uma briga tão grande na família que eles causaram incêndio na Claremont, por isso que ela estava em reforma, né, a casa principal, foi uma forma de revolução para a família parar de brigar. E aí ela acha incrível, isso mesmo, a gente fez o que tinha que ser feito, estamos certos, e os primos
incertos, né? Achando que ela realmente não se lembra. Até que em algum momento da noite, ela vai falar com o Gat, né? E ela fala, nós matamos os cachorros, né? Porque tinha os cachorros dentro da casa e ela tava sendo queimada. E aí ele fala, você só lembra disso, né? E ela tem coisa pior. Isso. E aí eu não lembro qual momento ela lembra, mas a questão é eles que... Eles ainda conversam, né? E aí acaba esse capítulo em que ela conversa com o Gate, acaba o capítulo e começa a parte 5, e ela começa falando assim, essa foi a história que o meu avô contou à mídia, que o Gate, o Johnny e a Mirren morreram em um acidente provocado na casa de incêndio. No plano deles de colocar... Primeiro eles tinham bebido vinho, todos eles. Eles estavam com medo de não poderem se ver mais, porque o avô estava fazendo chantagem com o Johnny, falando que ia tirar o dinheiro dele. Não vou pagar sua faculdade se você continuar vendo o Cat. Ele pode tirar minha herança, tô nem aí, eu vou continuar vendo ele sim. Enfim, o Harris, ele tava fazendo coisas manipulando, como ele faz mesmo, manipulando para eles não se verem mais. Então, e a Candace, ela queria ficar com o Cat. E ela sabia que a mãe não ia deixar, que o avô não ia deixar. Então, eles ficaram assim, e se a gente fizer isso? E se a gente fizer aquilo? Então, assim, eles fizeram. No calor do momento, eles fizeram um plano de botar fogo na casa. Isso. Eles estavam bêbados e, assim, todos o Johnny e a Mirren estavam no andar de cima, eu acho. A Candace e o Gat estavam no andar de baixo. Só que, assim, ela começou a colocar fogo na parte de baixo antes que eles colocassem na parte de cima. O fogo se alastrou muito rápido e foi pra cima e foi matando cada um, assim, aos poucos. E ela ouviu o som deles, ela ouviu eles morrendo, eles gritando, e ela ficou em pânico, em choque, porque ela não conseguia salvar ninguém, e tem uma hora que ela abandona a casa, depois ela volta pra casa, porque até então ela achou que eles tinham conseguido fugir. Daí tem uma hora que ela vai pra outra casa e fica, vocês conseguiram. E ela vê que eles não estão na outra casa, que era o combinado, ela volta pra casa que tá pegando fogo, tenta ajudar eles, mas ali já era tarde demais, e ali com certeza o cérebro dela desligou e ela tava com a roupa cheia, ela tinha queimado um pouco da roupa. Ela queimou a pele também. Na verdade, agora que eu lembro que teve uma hora no livro que eu peguei uma situação, eu falei, cara, isso eu sei porque que deu merda, porque ela lembra de um momento que ela tá no hospital, que as mãos dela ou os pulsos estão queimados. E quando a autora fala, assim, né, narra que tá queimado os pulsos dela, aí isso já me deu ali uma sensação de ela fez uma merda muito grande. E aí todo mundo morreu, menos a Candace. Ela ficou em pânico, ela tirou as roupas dela que tava suja ali de gasolina, né, combustível, e entrou no mar. Provavelmente, aí entra aquela questão, ela entrou no mar pra quê? Pra se matar, pra se encontrar com eles, ou ela entrou no mar pra se limpar, né? Eu não sei. Isso ficou muito duplo sentido pra mim. Sim. Porque eu não senti ali uma vontade dela de ir com eles, sabe? Eu acho que foi só um desespero mesmo de tirar aquela roupa e de repente, tipo, se é um pesadelo, vou acordar aqui na água, não sei. E aí você lê o plot, né? Esse é o plot principal do livro. E você fica sem entender. Tá, mas o que vem depois, então? Como que ela viu eles o verão inteiro e como se fosse tudo normal? Não tem como essas cenas em que os mentirosos passaram, porque é praticamente o livro todo, desse verão dos 17, ser uma coisa do passado em que ela não tá conseguindo conectar com o presente. Porque, de fato, eles falam sobre o acidente. De fato, eles tentam alertar ela, tentar fazer ela se lembrar do que aconteceu. Então, como isso aconteceu, né? E aí, quando ela se lembra, ela fica em um estado de choque muito grande. E aí, ela vai até a casa da tia dela, né? Que é a casa onde, geralmente, ela tem encontrado os mentirosos. E aí, todos eles estão lá. E eles olham pra ela e falam, você se lembrou, né?
E aí ela entende que, na verdade, eles faleceram e eles estão... Há 2 anos já. Há 2 anos já na ilha, esperando ela voltar para ajudar ela nesse momento tão difícil. Pra dar um desfecho, né, pra essa história, né? Como se eles estivessem agarrados ali. E no momento que a Miriam tá passando mal ali no livro todo, é por isso, porque ela não aguenta mais estar ali. E o Johnny fala, ela não aguenta mais estar aqui, ela tá doente. Nós estamos cansados. E por mais que eles estão tristes, porque eles queriam viver, eles queriam ter tido a oportunidade que ela teve, mas eles têm humanidade o bastante pra, pelo amor que eles sentem a ela, deixar passar e ajudar ela ao máximo pra eles terem um descanso deles. O único ali que você vê que de verdade não entende a trajetória dele é o Gat, que ele não... O amor que ele sente por ela é maior do que a mágoa pelo que aconteceu. Os primos, eles ainda estão muito magoados. A Miriam não deixa esconder. Uma parte do livro ela chega a falar, olha, eu tenho inveja de você, eu tenho ciúmes porque você vai conseguir conquistar tudo aquilo que foi tirado da gente. É muito injusto, o livro é muito injusto, é uma história muito injusta. E no final eles vão embora, né, o Johnny fala, só quero ir embora, não tô nem aí. Ele fala tipo isso, eu não tô nem aí. Exatamente. E eles não falam assim, a gente vai pro paraíso, nossa alma tá em paz. Não, não é isso, sabe? Eles só querem sair da ilha. Eles só querem ir pro oceano. E você vê que eles estão traumatizados. Aquele local, tudo remete a uma coisa muito ruim para eles. Eles realmente não querem mais fazer parte disso. E para eles é muito triste ver o que as mães deles, né, se tornaram, o que as tias se tornaram, o que o avô se tornou depois dessa tragédia. Porque acabou a família, já não era perfeita, mas acabou totalmente com o psicológico deles. E nessa parte que a gente entende que aquele gesto da Candice de doar as coisas dela, no final era meio patético, porque ela olha pra Miriam e ela tá usando um biquíni que ela amava, sabe? Assim, e ela gostava de uma roupa tal, e ela tava usando a roupa tal, e ela fica assim, cara, eu tô me desfazendo das minhas coisas achando que eu tô sendo humanitária, sendo que eu ajudei a tirar a vida de pessoas incríveis, que o Johnny nunca mais vai correr, o Cat nunca mais não vai ter oportunidade de ajudar ninguém nas injustiças que ele via pelo mundo, e a Miriam não vai realizar os sonhos dela. Então ela vê como ela estava sendo pequena em doar as coisas dela, achando que aquilo era o bastante. E egoísta até. E egoísta. E como ela estava reclamando das dores dela, que não diminuindo as dores dela, eram dores realmente, né, não era fingimento dela, mas em relação como ela tava sentindo dor e outras pessoas já não tinham nem a oportunidade de estar ali, né? E o Cat fala várias vezes pra ela, você é ingrata e tal, e ela é ingrata mesmo em alguns momentos, mas é porque ela não sabia e ela teve que ali lembrar de tudo, e a gente nem sabe se ela já tinha lembrado disso outras vezes. E o trauma fez ela esquecer tudo de novo. Isso é um ciclo. É um livro que me pegou muito. Agora falando, eu li ele já tem uns 15 dias. E agora falando de novo, pegou de novo os sentimentos em mim. Porque é um livro muito triste. Você fica querendo escrever um novo final pro livro. Eu queria escrever um novo final. Tipo, não pode ser assim. Isso é um sonho. Ela tava sonhando e não é justo que isso tenha acontecido com eles. Eu até conversei com a Alana, assim que eu acabei de ler o livro, que no momento em que eles foram de mão dadas, né, porque eles se entregaram, né, após ela descobrir, se entregaram à praia para eles poderem ter o final deles, né. Eu achei que ela fosse acompanhar eles para os mentirosos sempre estarem juntos, né. E por mais que eu acredite que com certeza não deve se fazer apologia ao suicídio, né, de forma alguma, eu acho que teria mais coerência se o livro tivesse acabado assim, ela de mão dadas com eles, seguindo o mesmo caminho com ele e ter acabado nessa dualidade de será que ela se matou, será que ela só acompanhou eles, o que será que vai ser dela agora? Mas apesar disso, o livro acaba com uma frase muito simbólica, né, dela dizendo que ela aguenta as coisas, que ela suporta e realmente, depois de tudo que aconteceu, só suportou ela não tá curada, mas ao mesmo tempo a autora não mostra que ela vai se curar, entendeu? Isso. Eu acho que no final a gente tá querendo arrumar um final
fictício para uma história, a gente sabe que na realidade uma pessoa que sofre um trauma não é porque ela reconheceu o trauma, porque ela reviveu o trauma dela e está se aceitando, que ela vai dar um ponto feliz para a vida dela. Na verdade é a estrada ali que a Candace vai traçar, e aí a gente fica querendo saber, né? Mas é uma estrada que ela vai traçar. E o final do livro não é final feliz de nenhuma forma, porque ninguém ali evolui. Nem a própria Candace evolui. Ela tá só machucada mesmo. E é aquele negócio, a gente não sabe se ela já lembrou disso outras vezes e esqueceu. A gente não sabe se ela vai lembrar novamente. E nem a própria família, né? Porque o vício que eles tinham dobrou pelo trauma que foi vivido. Então, é um livro bem, bem pesadinho. Ele passa uma mensagem bonita, mas você tem que escavar bastante para conseguir achar essa mensagem, porque é muita coisa pesada. Tirando essa parte angustiante do livro, é um livro que traça críticas incríveis sobre a sociedade, tá? Então vale muito a leitura por isso. É um livro que fala ali de coisas ali que causam revolta, e acredito que ela tenha traçado grandes críticas aí à sociedade americana, né? Do modelo americano de vida. Então eu acho que por essa vertente aí compensa muito você ler, de verdade. Eu gostei do livro, gostei da escrita, eu vou colocar essa autora no meu radar, com certeza. É um livro que, como eu falei, me deu bastante... Não deu gatilho, assim, mas me deixou angustiada, mexeu um pouco com o meu psicológico. Atacou total a ansiedade. Só por isso mesmo, sabe? Por você ver personagens que não são mocinhos, porque nenhum dos primos era mocinho. Sim. Mas eram pessoas reais, né? E aí a gente... Com defeitos. A gente acaba se conectando. Qual nota você daria? Eu não gosto de dar nota para os livros que eu leio. Não gosto. De 0 a 5. Porque eu mudo o meu pensamento muito rápido. Então hoje eu gostei desse livro, mas de repente se eu for reler ele daqui a alguns anos... Eu daria um 5. Eu dou um 5 pra ele, a nota máxima, simplesmente pelo fato de que a autora cumpriu o papel dela comigo. Ela realmente me pegou no livro. Então, isso pra mim é o principal. Independente se a história é triste, angustiante, ela realmente cumpriu o papel dela. No que eu vejo que um autor tem que fazer. Então, nota 5. Eu daria um 4,5, muito por ficar na dúvida se o final ele é de fato corajoso ou covarde. Eu acho que teria tido coerência acabar nessa dualidade delas se juntando aos mentirosos, sem a gente entender o que de fato aconteceu, mas o livro ele acabou com um ar de continuação, não continuação em livro, mas continuação da vida dela e superação da família. Eu acho que não foi muito coerente. Ninguém sentiu, só ela. Exato. Parece que só ela sentiu. Dá pra ver que ela tá realmente bem, bem ferrada da cabeça. Gente, então essa foi aí o nosso primeiro episódio desse projeto novo, tá? Se você não conhece a Leitura Cria, eu já falei, tem um perfil no Instagram, tem perfil no TikTok também. E se você quiser mandar um e-mail, né, falar com a gente aí o que vocês acharam, se tá legal, se não tá legal, se faltou alguma coisa... pode mandar um e-mail. Isso. Exponha sua opinião, resenha, enfim. E me autoriza também a ler o e-mail, tá? Se você, estou autorizando você a ler meu e-mail. Que a gente lê o e-mail nos próximos episódios. Então pode mandar e-mail para aleituracria@gmail.com, que a gente vai ler aqui. Vamos ler críticas, elogios, dicas... quem sabe dica de algum livro pra gente ler, pra gente dar a nossa opinião. E foi isso, obrigado por ter escutado, obrigado por ter ficado até aqui. Se você gostou também, pode compartilhar aí com algum amigo que goste de ler e que ele será muito bem-vindo. Obrigada, gente. Boa leitura pra vocês. Até o próximo. Tchau, tchau.